Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a imunologia, né? Sistema imune, aí, os principais mecanismos das células do sistema imune. Nós estamos falando agora de uma forma mais específica sobre sistema imune adaptativo e falando da resposta dos linfócitos. Na última aula, falamos um pouquinho sobre o processo de captação, captura e apresentação de antígenos. Eu mostrei para vocês a correlação existente entre as células da imunidade inata e adquirida nesse processo de captação, captura e apresentação. Mostrei também as principais vias de processamento antigênico. E hoje a gente vai falar disso aqui, ó, reconhecimento antigênico no sistema imune adaptativo. Deixa eu aumentar um pouquinho o slide. Então a gente vai falar mais especificamente, pessoal, da estrutura dos receptores de antígeno dos linfócitos B e T, ou células B e T, e vamos especificar no que a gente chama de desenvolvimento de repertórios imunes. Tá? Como a gente já sabe, nós já discutimos isso aqui, o processo de reconhecimento antigênico, quem faz esse processo, na verdade, são proteínas de superfície, ali que ficam ali ancoradas à membrana dos linfócitos. Quando a gente fala de células B ou linfócitos B, a gente vai pensar em anticorpos ligados à membrana, o receptor de célula B, também chamado de BCR. Eu já expliquei para vocês que esse BCR é do inglês. Esse receptor de célula B, ele é um anticorpo ligado à membrana e eu também expliquei que nós temos várias classes de anticorpos. Aqueles que permanecem ligados à membrana são as classes IgM e IgD, sendo que IgM pode ser secretado também. Então, IgM existe ligado à membrana e secretado, enquanto IgD só existe ligado à membrana, tá? E os receptores de células T, que nós vamos chamar de TCRs, tá bom? A principal função desses receptores é detectar estímulos externos, ou seja, reconhecer estímulos externos ligados aos parasitas, ou aos antígenos, e estimular respostas nas células, vias de sinalização intracelulares, que vai culminar geralmente, basicamente, na ativação de algum gene, né? Lembra que a gente falou lá quando a gente estava estudando imunidade inata, nós falamos um pouquinho sobre esse processo de ativação de gene, falamos até inclusive do chamado NF-κB, que é um fator de ativação, né? Aqui também vai acontecer isso, ativação de genes. Qual que é o principal produto de células B? Anticorpos que serão secretados. E de células T, basicamente, citocinas. E aí, para reconhecer uma grande variedade de antígenos, essas proteínas ligadas à membrana, elas têm que ser capazes, né, de se ligar de fato e distinguir diversas estruturas químicas básicas, né? A gente fala que os receptores eles são clonalmente distribuídos, e aí a gente volta naquela discussão dos clones de células de linfócitos que são produzidos na medula óssea. Apesar de nós falarmos que são clones, os receptores dos linfócitos que são produzidos e são liberados para a circulação, né, são produzidos na medula óssea e são liberados na circulação, são diferentes. Então, a célula é toda igualzinha, mas o receptor é diferente. O receptor tem uma capacidade diferenciada de reconhecer um antígeno, né, específico. Então, quando esse linfócito encontra esse antígeno, aí sim ele vai ser estimulado e ele vai sofrer o que a gente chama de expansão clonal. Nesse processo de expansão clonal, aí sim eu vou ter células idênticas, inclusive os receptores delas são idênticos. Então, de fato, existe uma controvérsia com relação ao uso dessa palavrinha, né? Clones, tá bom? Mas os imunologistas, os livros continuam trazendo dessa maneira, tá?
cada clone reconhece um antígeno diferente, como eu acabei de falar. Por quê? Os receptores são diferentes. Contudo, eles respondem basicamente do mesmo módulo, tá bom? Porque, independente do antígeno que vai ser reconhecido, os sinais bioquímicos que são transmitidos para o interior da célula são essencialmente os mesmos em todos os linfócitos, tá bom? O que muda no receptor é a parte relacionada ao reconhecimento do antígeno. Contudo, existe uma parte que a gente chama de conservada, que está ancorada à membrana e vai estar relacionada a esse processo de transdução do sinal para o interior da célula. Os sinais transmitidos são os mesmos, tá? E aí nós vamos responder duas perguntas nessa aula. Como os receptores de antígenos dos linfócitos reconhecem antígenos estruturalmente diversos e transmitem esses sinais conservados para o interior da célula, e como que é gerada essa vasta diversidade de receptores de antígenos dos linfócitos, que basicamente nós já falamos um pouquinho sobre isso quando nós dissemos que receptores antigênicos de linfócitos eles são produzidos por um processo de recombinação gênica, diferente do que acontece na imunidade inata, cuja produção dos receptores se dá no que a gente chama de linhagem germinativa. E aí eu tenho a produção dos receptores de reconhecimentos de padrão, né? Já discutimos também, mas estou trazendo a informação de novo, é importante a gente resgatar essas informações de que os receptores de antígenos de linfócitos B e T reconhecem estruturas químicas diferentes, né? Quem lembra aí, qual que é a diferença? A figurinha até mostra, né, o linfócito B com uma imunoglobulina, um anticorpo aqui ligado à superfície, à membrana celular. E aqui eu tenho o linfócito T com a proteína TCR aqui, ligada à membrana celular. Qual que é a diferença de reconhecimento? Linfócito B pode reconhecer proteína, carboidrato, lipídio, ácidos nucleicos, enquanto linfócito T não. Só reconhece peptídeos e mesmo assim quando ocorre o processo de apresentação. E a gente discutiu isso na última aula, né? A apresentação está ligada à proteína MHC, né? E aí eu preciso ter essa participação das células apresentadoras de antígeno. Essas moléculas, essas proteínas que fazem parte do TCR ou do BCR, elas são divididas, né? Existem algumas regiões que a gente chama de regiões variáveis, as regiões constantes e as chamadas regiões hipervariáveis ou regiões determinantes de complementariedade, que eu posso chamar de CDRs, a sigla também é do inglês, tá bom? Existem, então, essas regiões ou domínios que estão envolvidos no reconhecimento antigênico, como as regiões variáveis e hipervariáveis, enquanto as regiões constantes já são importantes para a integridade estrutural e funções efetoras desses receptores. Como o próprio nome diz, são regiões constantes, né? Então elas são conservadas entre todos os clones de linfócitos. E para concentrar essas sequências variáveis em pequenas regiões, nessas regiões determinantes de complementariedade, isso é extremamente importante, porque aumenta ainda mais a variabilidade estrutural. E se eu aumento a variabilidade estrutural, eu aumento a condição, a capacidade de reconhecer antígenos diferentes. Lembrando, de novo, que esse reconhecimento se dá por complementariedade. Eu vou ter interações químicas entre o receptor e o antígeno. Então, se houver complementariedade, ligação de hidrogênio, hidrofóbica, hidrofílica, eu vou ter aquela interação entre receptor e antígeno e ativação do linfócito, né? A gente não pode desvincular desses conceitos de química básica aí. Aqui nós temos essa figura mostrando basicamente os receptores de antígenos dos linfócitos B. Na verdade, eu estou mostrando aqui a estrutura de um anticorpo, de uma imunoglobulina,
Aqui eu tenho o exemplo de uma imunoglobulina, tá? Que é secretada, vejam, é uma IgG secretada, imunoglobulina G. E aqui eu tenho uma IgM de membrana. Lembra que eu falei? A IgM ela pode estar ancorada à membrana e também pode ser secretada. Aqui eu estou mostrando a estrutura dela ancorada à membrana. Mas basicamente é muito parecida a estrutura dos anticorpos, independente da classe deles, tá? Eu vou ter cadeias pesadas aqui, ó. Essa cadeia azul é uma cadeia pesada e essa vermelha é outra cadeia pesada. E aqui eu tenho cadeias leves, essas verdes, tá vendo? A mesma estrutura lá no IgM, ó. Cadeia pesada azul, cadeia pesada vermelha. E aqui a cadeia verde, que é a cadeia leve, tá bom? Por que é pesada e por que é leve? Por causa da quantidade de aminoácido. Então, a cadeia pesada tem mais aminoácido, enquanto a cadeia leve tem menos aminoácido. Simplesmente por isso. Mas em cada cadeia existem umas dobradiças, tá vendo? Existem umas regiões específicas. Aí vejam bem, vamos analisar a cadeia pesada azul, tá? Ela possui duas regiões constantes, ela possui 3 regiões constantes e uma região variável. A cadeia pesada vermelha também, 3 regiões constantes e uma região variável. Vamos para a cadeia leve, uma região constante e uma região variável. Do outro lado a mesma coisa, uma região constante aqui embaixo, né? E uma região leve. Então as regiões leves aqui, ó, estão relacionadas ao reconhecimento antigênico. As regiões variáveis, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve, estão relacionadas ao reconhecimento antigênico, enquanto as regiões constantes, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve, estão relacionadas à transdução de sinal para o interior da célula. Aqui da mesma forma, cadeia pesada azul, aqui eu já tenho 4 regiões constantes e uma variável. E na cadeia leve, uma constante e uma variável. Do outro lado, a mesma coisa. Cadeia pesada vermelha, 4 regiões constantes e uma variável. E a verdinha também, uma região constante e uma variável, tá bom? Veja que tem aqui, ó, local de ligação ao antígeno. Então, as regiões variáveis, tanto das cadeias leves quanto constantes, estão relacionadas ao reconhecimento, à ligação com o antígeno, tá bom? Enquanto as regiões constantes relacionadas a esses sinais conservados que vão ser emitidos para o interior celular. Existe uma reação que é pelo qual o anticorpo passa, em que ele é clivado, pessoal. E a clivagem se dá exatamente nessa dobradiça aqui, ó, em que eu estou mostrando. De forma que o anticorpo é dividido. Aí ele é dividido numa região que eu chamo de região FAB, eu já até comentei isso na aula, região FAB, que seria o fragmento de ligação ao antígeno, também é do inglês essa sigla, e a região FC, tá vendo? A região FC está mostrando aqui, ó, que seria o fragmento cristalizável, por causa dessa reação química que ele sofre, tá bom? Então, na região FAB, eu tenho, além das regiões variáveis, eu também tenho constantes. Mas a constante não está relacionada à ligação ao antígeno. A ligação ao antígeno se dá aqui, ó, nas regiões variáveis, tá bom? Essa é a estrutura dos anticorpos. Demorou um pouquinho para carregar, mas vamos lá. Continuando falando, então, dos receptores, eles estão ligados não covalentemente a outras moléculas invariáveis que estão extremamente relacionadas a esse processo de transmissão de sinal para dentro da célula, tá bom? Além da proteína, além do anticorpo que estará ali na superfície, ou além do TCR que estará ali na superfície, no caso do linfócito T, existem outras proteínas correlacionadas.
ligadas não covalentemente. Por isso que eu falo que, na verdade, o reconhecimento por parte de linfócitos T se dá pelo complexo TCR. Quando eu falo de complexo TCR, eu estou me referindo à proteína TCR e a outras proteínas associadas. A mesma coisa acontece com células B. Eu tenho um complexo BCR. Eu estou me referindo àquela proteína, ao anticorpo ligado à membrana e a outras proteínas associadas, tá bom? Sendo que as proteínas TCR ou anticorpo estão muito relacionadas ao reconhecimento propriamente dito, enquanto as demais proteínas associadas vão estar mais ligadas à transdução de sinal, tá bom? Então, essas duas funções dos receptores antigênicos são mediadas por diferentes peptídeos, por diferentes proteínas, tá bom? E isso permite uma maior variabilidade, né? Eu segrego essa variabilidade a um grupo específico de moléculas, que seriam os receptores dessas proteínas propriamente ditas, enquanto a função preservada de transdução de sinal fica ligada a essas outras proteínas. Compreendem isso? A recombinação gênica vai acontecer para a produção de quais proteínas? Da proteína TCR propriamente dita e do anticorpo. São nessas proteínas nas quais eu vou ter as regiões variáveis e que vão estar relacionadas ao reconhecimento antigênico. Então, é nesse ponto específico que eu preciso aumentar a variabilidade, para eu aumentar a probabilidade de reconhecer moléculas diferentes. Bom, eu mostrei somente a estrutura de anticorpos, mas eu vou mostrar também a estrutura do TCR, para vocês entenderem que essa proteína TCR também possui regiões variáveis e constantes, tá? Para exemplificar isso tudo que eu falei, vejam bem, eu tenho aqui, ó, um linfócito T, aqui está o linfócito T, tá bom? E uma célula apresentadora de antígeno. Então eu tenho o complexo TCR, eu tenho a proteína TCR que está reconhecendo o antígeno, eu tenho a proteína CD3 que está mandando sinal para dentro da célula, tem uma outra proteína chamada de cadeia zeta que está mandando sinal para dentro da célula. E aqui eu tenho o linfócito B, no qual eu tenho um anticorpo ligado à membrana. Ó, aqui o anticorpo está reconhecendo o antígeno, lembrando que linfócito B não precisa de apresentação, e associado eu tenho a IG-alfa e a IG-beta que está mandando sinal, tá bom? Então, ó, a variabilidade está ligada aqui, ó, às regiões variáveis do anticorpo. A variabilidade está ligada à região variável do TCR, tá bom? Isso que eu quis dizer no slide anterior. Existem outras proteínas relacionadas a esse processo, mas a gente vai apresentando pouco a pouco para que vocês possam ir raciocinando de uma maneira mais tranquila, tá? Bem, olha a estrutura da proteína TCR, tá? No caso, nós temos aqui uma cadeia beta e uma cadeia alfa. Tanto na cadeia beta quanto na alfa, nós temos regiões constantes e regiões variáveis. A figura não mostrou, pessoal, mas dentro da região variável, eu tenho regiões hipervariáveis, que são aquelas que eu falei lá atrás, as regiões de complementariedade. Tanto, no caso do TCR, ambas as cadeias, tanto alfa quanto beta, estão ancoradas à membrana, então eu nunca vou ter um TCR que é secretado, tá bom? Então isso não existe, isso só vai existir para PCR, e não existe o que a gente chama de troca de classe ou maturação por afinidade. Nós vamos discutir esses conceitos daqui a pouquinho, quando eu falar da estrutura de anticorpos. Quando eu falo em troca de classe, eu citei um pouquinho na última aula. Ao falar de troca de classe, eu estou pensando no linfócito B, que estava produzindo inicialmente IgM, e aí ele passa a produzir outra classe de anticorpo, como IgG, IgE, IgA, tá bom? Isso eu chamo de troca de classe. É um processo interessante para aumentar a especificidade de reconhecimento
e de resposta contra aquele antígeno, tá bom? E isso está muito ligado à maturação por afinidade também, viu, pessoal? Então, esses conceitos são muito importantes que fiquem claros na nossa mente. Geralmente, os linfócitos T, a grande maioria do nosso organismo, eles são formados por TCR que possui cadeia alfa e beta. Então, geralmente, vocês vão encontrar linfócito T, alfa, beta. Mas existe uma população menor de linfócito T, cuja o TCR é formado por outras cadeias, como, por exemplo, gama-delta. Isso pode acontecer, cerca de 5 a 10% de linfócitos possuem essas cadeias diferentes. Eles são muito abundantes no epitélio, mas a gente vai focar a nossa discussão nesse linfócito aqui, tá bom? Que possui cadeia alfa-beta. Cada TCR tem a capacidade de reconhecer 3 resíduos de aminoácidos do peptídeo associado ao MHC. É o que eu chamo de epítopos imunodominantes, tá bom? Quando eu penso em 3 resíduos específicos, eu estou me referindo à questão, eu estou aumentando a chance de variabilidade exatamente nesses 3 resíduos. Então, são esses 3 resíduos que vão sofrer mutação, que vão permitir maior variabilidade. Geralmente, um TCR nunca vai ter, dentro da região variável, 3 resíduos que são idênticos. Eu sempre vou modificar essa estrutura de alguma maneira diferenciada. Tá? À medida que a gente mostrar a ligação entre TCR e antígeno, isso vai ficando mais claro para vocês, tá bom? O TCR, ele reconhece antígenos, mas ele não envia sinais para a célula. Quando eu disse lá atrás sobre aquelas regiões conservadas na proteína TCR, essa região conservada é importante para a interação da proteína TCR com as outras proteínas do complexo TCR, né? Todas essas proteínas juntas formam um complexo TCR e aumenta a chance de resposta contra determinado antígeno, tá bom? Então, repetindo essa informação, eu tenho associado na membrana do linfócito T outras proteínas que vão emitir sinais. A emissão de sinal vai acontecer a partir do momento em que houver o reconhecimento antigênico. Então, perceba que eu tenho aqui, no citoplasma, o que eu chamo de domínios ITANs, são domínios de tirosina que podem ser fosforilados, iniciando uma cascata de sinalização celular. Tá? Repetindo, essas principais proteínas seriam o CD3 e a cadeia zeta. Lembrando que essa proteína CD3 é uma proteína que identifica linfócito de uma maneira generalizada, né? Além da proteína CD3 e da cadeia zeta, eu posso ter linfócitos que possuem esses correceptores, o CD4 ou o CD8, né? O linfócito T helper e o linfócito T citotóxico, respectivamente. Qual que é a função dessas duas proteínas? Reconhecer as moléculas de MHC, tá bom? Então eu tenho o TCR que reconhece o antígeno, eu tenho CD3 e cadeia zeta que emite sinal, e eu tenho CD4 ou CD8 que reconhece o MHC. Né? Importante para aquele processo que nós demos o nome de restrição pelo MHC, que a gente discutiu na última aula. Como é que eu vou trabalhar, então, essa questão do desenvolvimento dos repertórios imunes? Existem muitos clones de linfócitos com especificidades distintas. Estima-se que existem cerca de 10 a 9 clones de linfócitos diferentes que surgem antes do encontro com os antígenos, né? É algo que eu também já discuti com vocês e que eu acho uma das coisas mais incríveis do sistema imunológico. A capacidade de gerar linfócitos com receptores específicos para determinado antígeno, mesmo que eu nunca entrei em contato com aquele antígeno. E isso é possível por causa do que nós chamamos de recombinação gênica, né? Então, o sistema imune ele foi capaz de desenvolver mecanismos para gerar repertórios de linfócitos B e T. Quando eu falo em repertórios, eu estou falando de
clones diferentes, é esquisito falar clones diferentes, né? Mas clones de linfócitos B ou T, né? Repetindo esse conceito, né? Eu falei aqui de clone diferente porque o receptor é diferente, mas os imunologistas continuam chamando essas células de clones. Olha só que legal. Então você gera repertórios de linfócitos T e B que são diversos, por causa da diversidade de receptores, tá bom? E isso está muito ligado a esse processo de maturação. Durante a maturação dos linfócitos, que acontece na medula óssea e no timo, se for linfócito T, existem algumas fases específicas, tá bom? E eu vou checando essas células exatamente para garantir que eu vou mandar para a periferia uma célula que seja capaz de reconhecer antígenos, que tenha essa capacidade, que vai desempenhar essa função, que não seja capaz de reconhecer células próprias. Então eu tenho que ter um receptor funcional, e esse receptor também não pode reconhecer célula própria, não. Então existe, durante a maturação dos linfócitos, algumas fases, tá bom? Então eu tenho inicialmente a fase de proliferação. Eu inicio com uma célula pro-B ou pro-T. Tá bom? Então essa célula pro-B ou pro-T começa a sofrer expansão, proliferação. E aí eu venho para a fase de expressão do receptor de antígeno. Aí ela já passa a ser chamada de pré-B ou pré-T. Ela vai expressar somente uma parte do receptor de antígeno, ela não expressa o receptor completo. E olha que interessante, se houver incapacidade, se houver falha dessa célula expressar parte desse receptor, ela já vai sofrer apoptose, essa célula não continua o processo de maturação. Quem foi capaz de expressar parte do receptor permanece aqui na jogada. Essa célula agora prolifera e ela vai passar a expressar o receptor completo. Ela agora deixa de ser uma célula pré-B ou T e passa a ser uma célula B ou T imatura. Ela está expressando o receptor antigênico completo. Não foi capaz de expressar esse receptor, morte celular. Essa célula sofre apoptose. Não quero saber dessa célula. Então eu tenho o primeiro checkpoint, primeiro ponto de checagem, segundo ponto de checagem, tá bom? Agora que essa célula expressa o receptor, ela vai ser testada no que diz respeito ao reconhecimento antigênico, tá? Tanto linfócitos B quanto linfócitos T sofrem essa seleção que a gente chama de seleção positiva e negativa. O linfócito T migra para o timo, então no caso do linfócito T essa seleção ocorre lá, enquanto que o linfócito B permanece na medula. A seleção vai acontecer na medula. Então vejam bem, vai ser apresentado para essa célula antígenos próprios. Se essa célula reconhecer um antígeno próprio fortemente, ela morre. Ela vai sofrer seleção negativa, ela não pode reconhecer fortemente um antígeno próprio. Mas, se for apresentado para ela um antígeno e ela reconhecer fracamente, ela sofre o que a gente chama de seleção positiva. Eu agora vou ter uma célula B ou T madura, capaz de ir para a periferia. E o reconhecimento do antígeno próprio foi fraco. Esse reconhecimento não é capaz de ativar essa célula, mas eu testei que o receptor é funcional. Porque se a célula também não reconhecer nem fortemente nem fracamente, ela sofre apoptose, o que eu chamo também de seleção negativa, tá bom? O receptor ele precisa reconhecer, mas como é um antígeno próprio, o reconhecimento tem que ser fraco, tá? Então isso que eu chamo de seleção positiva e negativa. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que testar que o receptor é funcional, mas ele não pode ser extremamente seletivo com relação a proteínas próprias, beleza? Linfócitos imaturos, eles passam por uma ampla fase de proliferação, então existem vários estágios. Quem é que estimula toda essa proliferação dos linfócitos? Uma citocina chamada de IL-7, que é considerada como um fator de crescimento,
O IL-7 é produzido pelas próprias células da medula, tá? Da medula óssea e do timo também. Ele que estimula essa proliferação dos progenitores antes da expressão dos receptores dessas fases iniciais, tá bom? E também ele gera nessas células a capacidade de produzir esses receptores. Após a expressão dos receptores, eles recebem diversos estímulos para transmitir sinais de proliferação, assegurando que assim eu vou ter clones com receptores intactos. É exatamente o controle, os checkpoints que eu apresentei para vocês, que eu mostrei para vocês aí.